tardes, amados amigos. Boa tarde aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes. Para mim é um grande privilégio estar aqui na cidade de Lynn, Massachusetts, para compartilhar com vocês outro momento. E este é no campo espiritual, que é o mais importante. E não somente para nós, mas para todo ser humano. Eu me sinto muito feliz hoje aqui com vocês, compartilhando tanto a comida física como agora a comida para a alma. Leiamos em São Lucas, no capítulo 17, versos 26 al 27, donde nos dice, começando no versículo 26 e daí em diante. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Del tiempo de Noé com nosso tempo. O paralelismo do tempo de Noé com o nosso tempo. Este é o tema sobre o qual falaremos nesta ocasião. Queiram assentar-se, tenham a bondade. E que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra nesta ocasião. Como se pode pregar de pé ou assentado, pois não há problema. O paralelismo do tempo de Noé com o nosso tempo. A Escritura diz que aquilo que sucedeu em outro tempo torna a se repetir. Portanto, é importante sabermos o que sucedeu e que já é história do passado e que se converte no tipo e figura
do que sucederá en el tiempo no tempo presente. presente. Por eso Jesús E por isso, nos muestra Jesus como mostrou isso un paralelo como um paralelo a lo que sucederá ao que sucederá en el tiempo final. no tempo final. Quiero buscar el lugar para ustedes donde nos Quero habla buscar aqui um lugar el rey Salomón en e mostrá-lo Eclesiastés para vocês, capítulo 3, onde o rei Salomão nos fala, no livro de verso 14, Eclesiastes, capítulo 3, nos versículos 14 e 15, onde nos diz: he entendido que todo lo que Eu sei que tudo quanto Deus faz es perpetuo, durará sobre aquello eternamente. no se añadirá, Nada y se lhe de deve ello se acrescentar disminuirá. e nada se lhe Y lo deve hace tirar. Dios E isso Deus faz para que haja temor diante dele. aquello que fue, O que é, ya es, já foi. y lo que ha de ser, O que há de ser, também já y foi. Dios restaura E Deus pede conta do que passou. los tiempos, van Os transcurriendo, tempos vão y se transcorrendo van repitiendo las mismas e as cosas coisas con nuevas gentes, e as mesmas coisas vão se repetindo com novas pessoas. por el cual pasa. Em cada tempo presente pelo qual a humanidade El passa. presente siempre es E sempre o lo que presente fue en el pasado, é aquilo que foi no y hace passado el paralelo e que vem a ser paralelo en el pasado. ao que foi no passado. Por ejemplo, Por exemplo, agora, las 4:25 por ahí más o menos, pero las 4:25 fue ayer también. são 4 horas e 25 minutos, aproximadamente. Y es Porém, el día ontem, viernes de la semana, a esse mesmo pero el día tempo, viernes de la semana fue la também semana foi pasada 4 también. horas e 25 minutos. E hoje é a sexta-feira Es el desta mes semana. de enero, pero de un nuevo año. Pero el año pasado, Porém, el primer mes del também año foi fue sexta-feira enero también. da semana passada. Y estamos E hoje en el año 2015, é o mês de janeiro, pero es un año atrás. mas é do ano novo. En el año Porém, no ano passado, o primeiro mês do ano também foi janeiro. y donde nacen nuevas personas, donde surgen nuevas E cosas, estamos no ano repitiendo su 2015. paralelo, Porém, faz um ano atrás, los años se pasados, estava no ano en 2014, generaciones y edades se pasadas, repetindo um ano. se encuentra el onde paralelo nuestro. Nascem novas pessoas, onde surgem novas coisas, porém, Y Jesús hablaba que tem o seu paralelo nos anos del passados. tiempo en que el Hijo del Hombre Em gerações e eras se manifestará passadas, en el tiempo final, se encontra o paralelo dice que nosso será como el do tiempo, nosso los tempo. días de Noé, E Jesus falando do tempo que no conocieron, em que o Filho do Homem se que no manifestará conocieron no el tempo programa de final, Dios, ele nos disse para que el tiempo que será como no foi conocieron que no había llegado tempo e el nos tiempo, dias de Noé, onde não conheceram, el fin, eles não conheceram o programa de Deus para aquele antes de tempo. noviar, Não conheceram y no que vieron los tinha señales chegado o tempo final.
o fim para aquela geração antediluviana. Não viram o sinal de que o seu tempo tinha chegado ao seu fim, o qual estava ali presente, e ele estava com a sua família construindo uma arca. Ele e a sua família, crendo e construindo, trabalhando na obra de Deus conforme a revelação que tinha recebido do céu, que Noé recebeu e a transmitiu à sua família. E esse foi o sinal de Deus para aquele tempo, porque sempre o sinal de Deus é um profeta, mas não um profeta inativo, mas um profeta proativo, trabalhando no programa de Deus correspondente ao tempo em que se está vivendo, e com a sua família, os crentes. Lembrem-se do que Jesus disse. E quem são os meus irmãos e a minha mãe? Senão aqueles que obedecem, os que ouvem a palavra, aqueles que creem, aqueles que obedecem a palavra. Esses são minha mãe e meus irmãos. E observem vocês que esse é um trabalho de família, o qual se realiza no nosso paralelo com o tempo de Noé lá. No nosso tempo é a família de Cristo, é a família de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, trabalhando no programa divino no último dia. 8 pessoas trabalhando nesse programa. 8 fala de eternidade. O número 8 trabalhando não é o número 1. Não é Paulo e o seu grupo, que foi o número 1 das eras. Nem o número 2, nem o número 3, nem o número 4, porque eles trabalharam no programa de Deus do seu tempo. E foi Cristo em espírito no mensageiro e no grupo dessa era, trabalhando e cumprindo a obra correspondente a cada tempo. Recordem o que Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus, capítulo 28 e versículo 20. E em São Mateus, no capítulo 18, versículo 20, ele disse: e onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei. Esse é Mateus 18, verso 20. E o outro que eu citei é São Mateus 28, verso 20. E estas citações se parecem. Tem o 8 e tem o 20. Porém, a primeira tem o 1. A segunda tem o 2. Para ser 18, tem um para formar 18, e a outra tem o 2 para formar 28. Ele esteve no meio da sua igreja em espírito em todo o tempo, ungindo cada mensageiro, falando através dele, lhe revelando, e ele se revelando através dele na porção que foi prometida para cada era, e assim iluminando o povo com a palavra e com a potência da luz para cada era. Com uma lâmpada de 25 watts lá no tempo de Lutero, depois um pouquinho mais de luz
com uma lâmpada mais forte no tempo de Wesley. E depois um pouco mais de luz no tempo do reverendo William Branham. E ali se viu uma grande luz iluminando na igreja do Senhor Jesus Cristo. E através da sétima lâmpada acesa, pois lembrem-se de que as lâmpadas são as eras, e a luz é a luz do Espírito por meio do mensageiro de cada era. E estas são as estrelas na mão direita do Senhor. Logo depois de passar por essas etapas da era luterana, da era wesleyana e da era pentecostal, se sobe, porque é subindo, e se sobe na parte mais alta, que é a etapa de pedra angular, a era de ouro da igreja, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E lembrem-se de que a igreja é o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E São Paulo disse: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso está no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. E é na igreja, e por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que Cristo resplandece e ilumina a este mundo. Recordem o que Cristo disse no capítulo 8 de São João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas ele disse também: vós sois a luz do mundo. A igreja é herdeira de tudo que Cristo é herdeiro. Ela é co-herdeira com Cristo. Assim como Deus iluminou por meio de Cristo, Cristo ilumina através da sua igreja. Assim como o sol ilumina através da lua durante a noite, Cristo ilumina através da sua igreja em todas as 7 etapas da igreja. E logo depois vem amanhã, raia a alva e o sol começa a sair para Cristo mesmo iluminar pela manhã. E isso nos fala de um novo amanhecer para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para Israel. Porque uma luz entre os gentios ilumina de leste a oeste, de Israel até o continente americano, passando pela Ásia Menor, pela Europa, até o continente americano, primeiramente passando pela América do Norte, em seguida passando pelo Caribe e pela América Latina, porque o continente americano consta de América do Norte, América Central, Caribe, América do Sul, até a Patagônia. Assim nós podemos ver que estamos vivendo no continente onde Cristo completará o seu recorrido
Depois retornará ao leste para surgir e sair pelo leste, por Israel, e também iluminar aos hebreus. E para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça e trará salvação em suas asas. Esta é a promessa para todos os crentes em Cristo que vivem tanto no Ocidente como no Oeste. Ocidente e Oeste é a mesma coisa. E assim, do continente americano regressará a Israel na manifestação final de Deus no meio do cristianismo, que será conforme ao que está prometido, que estará representado no tempo de Noé e no tempo de Ló. Será paralelo ao tempo de Noé e ao tempo de Ló. Assim, nós temos grandes promessas da parte do Senhor Jesus Cristo para serem cumpridas, pelo qual nós temos de estar preparados para darmos as boas-vindas a Cristo na sua manifestação final, onde ele disse que, como foi no tempo de Noé, assim será no dia em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. E disse para nós vigiarmos, para sermos tidos por dignos de evitar essas coisas que sobrevirão. Ou seja, as coisas que são paralelas ao dilúvio, ao juízo divino lá no tempo de Noé e ao fogo que caiu do céu nos dias de Ló e queimou Sodoma e Gomorra. A mesma situação que havia em Sodoma e Gomorra está profetizada por Cristo, que estará neste tempo final. A mesma condição de Sodoma e Gomorra entre os cidadãos daquele tempo e os cidadãos do tempo final. Essa será a tendência gradual e também a situação lá do tempo de Noé. Estes são sinais do mundo que o mundo dará e que, sem dar-se conta, estará testificando contra si mesmo de que já está no tempo para que o juízo divino da grande tribulação caia sobre ele. Mas para os crentes em Cristo, Cristo disse: quando vocês vejam suceder estas coisas, quando vejam suceder todas essas coisas, levantai as vossas cabeças ao céu, porque a vossa redenção está próxima. A redenção do corpo, que será a nossa transformação. E podemos dizer, está próxima, porque nós estamos vendo no mundo os sinais que Cristo disse que seriam manifestados. E nós estamos vendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo
as bênçãos prometidas que estão sendo cumpridas gradualmente. Vimos, ao longo da história bíblica, como Cristo se moveu de era em era, através de um anjo mensageiro correspondente a cada era. E manifestou-se através desse mensageiro, falou ao povo, chamou e juntou seus escolhidos em cada era. E assim tem que acontecer neste tempo final. Essa é a promessa para os crentes em Cristo, de que se ajuntarão como Noé e sua família para os trabalhos correspondentes que a igreja realizará neste tempo final, os quais será um sinal de que estamos no tempo final. Portanto, estejamos bem agarrados de Cristo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo estão sendo cumpridas. E estamos já, porque os sinais do tempo final, tanto no mundo como na igreja do Senhor Jesus Cristo, estão sendo cumpridos. E nós já estamos mais além, mais acima da sétima era da igreja. Estamos na era de ouro da igreja, na era de pedra angular, no templo do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E é aí onde nós estamos, assim como os escolhidos e seus mensageiros de cada era estiveram no lugar santo, na parte que lhes correspondeu. E para nós, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e é grande a herança que nos correspondeu. A nós correspondeu a bênção maior de todos os tempos do cristianismo. Nos correspondeu ser as pedras vivas que Cristo buscaria e cortaria na sua medida e as colocaria no seu templo espiritual, na parte mais importante, que é a parte do lugar santíssimo, a parte da era de ouro, a era da pedra angular. Recordem que o lugar santíssimo era todo de ouro por dentro, e a arca do pacto era de ouro por dentro e por fora. Tudo ali era de ouro. Os querubins eram de ouro puro, em cima do propiciatório, que também era de ouro puro. E no meio dos dois querubins de ouro, Deus estava nessa luz, nessa coluna de fogo. E dali falava a Moisés, em cada ocasião que Moisés entrava no lugar santíssimo. E ali é onde nós estamos colocados, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo em Espírito Santo, nessa coluna de fogo, veio no dia de Pentecostes, se repartiu entre 120 crentes, batizando-os com Espírito Santo e fogo, tem permanecido no meio da sua igreja de era em era, e esteve se movendo no meio da sua igreja, subindo para chegar no lugar de repouso, no lugar santíssimo, onde passou para se manifestar neste lugar. É importante sabermos localizar para onde a coluna de fogo, Cristo em Espírito Santo, foi no meio da sua igreja. Ele não tem se virado para a sétima
para a sexta, para a quinta, para a quarta, para a terceira, ou para a segunda ou para a primeira era, senão que ele subiu mais acima, na era da pedra angular, representada no número 8, que nos fala da era eterna, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tempo paralelo ao de Noé e ao de Ló. Porque o tempo de Ló era o tempo de Abraão, quando Abraão recebeu a visita de Elohim com seus dois arcanjos, Miguel e Gabriel, os quais comeram com Abraão aquela novilha tenra, nova, que lhe foi oferecida, lhe preparou e lhe serviu com bolos, tortas, manteiga, leite, ou seja, que ali foi um almoço especial para 3 visitantes especiais. E como foi naquele tempo, nos disse que será o tempo em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. E nós estamos nesse tempo. Nos dias do reverendo William Branham, houve uma manifestação do Filho do Homem. E ele disse que a próxima vez que se manifeste será em juízo para as nações, ou seja, que virá uma nova manifestação do Filho do Homem. E será a terceira manifestação. A primeira foi em Jesus. A segunda no reverendo William Branham. E a terceira manifestação corresponde ao nosso tempo, a era de pedra angular. E será num tempo como o de Noé e como o de Ló. Portanto, estejamos preparados, porque o que Deus prometeu para este tempo, Ele o cumprirá. E os judeus verão. Mas o reverendo Lembrana disse que quando eles o vejam, ele não vem por eles, ele vem por sua igreja. Porque ele vem pela sua igreja para o rapto, para realizar o rapto, pois ele vem por aquelas pessoas que ele levará transformadas, terá de transformá-las para levá-las. E carros de fogo que levaram Elias, esses levarão a ceia das bodas do Cordeiro todos os crentes em Cristo nascidos de novo, que estarão nessa etapa de número 8, na etapa de pedra angular, na etapa do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Portanto, estamos no paralelo, ou estamos no paralelismo do tempo de Noé com o nosso tempo. Tempo paralelo. Lá foram 8 pessoas. Pessoas na etapa de número 8 da igreja. Aí está o 8 para os crentes. E o 8 fala de eternidade. Portanto, consequentemente, fala daqueles que serão transformados e que obterão a eternidade física ao serem glorificados.
Tão simples assim. Portanto, estejamos preparados. Preparada para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Por isso, porque grande a bênção preparada para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Por isso eu me sinto feliz com vocês aqui nesta ocasião, conversando com vocês entre família. E quero lhes agradecer o convite que me fizeram para estar com vocês nestas atividades. E agradeço a João. João, que Deus te abençoe. E a todos os irmãos daqui, todos aqueles que colaboraram para a nossa visita aqui e nas atividades que vocês teriam. Que Deus lhes abençoe e guarde, e continuaremos nos vendo eternamente. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz. Tanto vocês que estão aqui presentes, como vocês que estão em outras nações também. Deus lhes abençoe e guarde, e com vocês novamente, João, para continuar e finalizar.